falar do Bahia. Bora. Vamos fazer as notas do Bahia. Bora. Vamos falar do Bahia que venceu o Inter. E... Adeus, Tite. Brincadeira, nossa edição, Cláudio Kosminski e nossa barra de notícia aí, ó. Sexto técnico em 6 rodadas. É o seguinte, na enquete tá rolando aí, Rogério Ceni ou Renato Gaúcho? Oxente, velho. Deixa o pau quebrar. Dito isso, meu querido Cássio Cardoso, seu presente de aniversário veio no domingo, né? Foi. Venceu o Inter pela primeira vez na história no Beira-Rio, em jogos pela nacional. Série A. Nacional, porque Copa do Brasil já aconteceu o confronto também. ok. E o Bahia perdeu por 1 a 0. O Bahia só ganhou lá pela Sul-Americana, não foi? E pela Libertadores. O Bahia só tinha vencido no Beira-Rio pela Libertadores de 89, foi o primeiro jogo de pós-título brasileiro, 2-1 de virada, e tinha vencido por 2-0 pela Sul-Americana em 2014. Depois, pela Série A, só tinha vencido o Inter em 2013, fora de casa, mas o jogo foi no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. Ontem, com 1-0, Good preso, gol do William José. E tem que falar do William José também. O Bahia quebrou esse histórico, né? E chegou a 100% de aproveitamento em 3 jogos fora de casa. O Bahia já ganhou fora de casa em 2026, em 3 jogos, a mesma quantidade de partidas que ganhou fora de casa em 2025, em 19 jogos. A mudança de performance, de ritmo de pontuação é outra. O Bahia está entre, se não me engano, são 8 clubes que conseguiram vencer as 3, em todos os tempos em pontos corridos. Tá. São 8 clubes que conseguiram vencer os 3 primeiros jogos fora de casa. O Bahia somou-se a esses. E são jogos complicados, contra adversários que têm força, né? O Corinthians, mesmo que tenha sido na Vila, o Corinthians fora de casa é muito difícil. O Vasco e o Internacional, justo, porque a eficiência entra em campo e decide jogo. Mas acho que a gente pode falar das camadas de análise mais aprofundadas no que diz respeito à parte de performance do Bahia. O Bahia mudou muito seu perfil. O Bahia virou um time que será que em algum momento a gente ia ter que dizer que o Bahia está se ficando mais à vontade fora de casa, porque apesar de ter sofrido no início ali 10, 12 minutos, tem algumas estatísticas para trazer, Pedro. O Inter era o segundo time que mais tinha finalizado no Brasileirão, só atrás do Vasco, porém tinha o pior ataque. O Inter tinha tomado gol em todos os últimos 15 jogos que fez contra times da Série A antes de pegar o Bahia, ou seja, tem 16. E tinha perdido os 2 jogos que fez em casa. Pela matemática recente, dava para imaginar que o Bahia ganharia, mas o histórico pesa, os desfalques ainda pesam, e aí a sensação que a gente tinha era de desconfiança antes da bola rolar de Bahia e Inter, mas o que a gente viu foi 12 minutos de finalizações do Bernabé, a grosso modo, Ronaldo fazendo boa defesa. Depois o Bahia encaixa a marcação. Não vou dizer que o Bahia respirou. O Bahia encaixou a marcação. O Inter não conseguiu atacar funil. Teve uma finalização da Patrick, mas foi antes. E aí a única jogada, Lusta, tipo assim, o Bahia fez o jogo todo com a dificuldade absurda de concatenar as jogadas de pé em pé. A única que o Bahia conseguiu, e aí foi realmente uma jogada coletiva, que ela começa lá de esquerda, vai pra zaga, vai pro meio, o Juba se aproxima, recebe tabela, vai pro lado direito, aí o Eric Eric se apresenta. Foi a única que o Bahia faz o gol. A única. Nesse momento, o Bahia só tinha tentado uma finalização com o Eric da intermediária e a bola caiu quase no Guaíba. Quantas vezes você viu o Bahia fazer o jogo que o Inter fez e acontecer com o Bahia o que o Bahia fez? Zero e vezeiro. O que eu acho é que o Bahia mostrou e tá mostrando nesse início de ano, porque, velho, tudo bem que a derrota, a única do Bahia na temporada, foi uma derrota contundente, porque ela veio com a eliminação precoce na Libertadores. Mas a rigor, o Bahia perdeu um jogo esse ano. De 18. É surreal. É surreal o desempenho. E deixa eu dizer uma coisa pra você. Bahia. Eu vou querer lembrar, alguém me perguntou assim no grupo: Cássio, você lembra a última vez que o Bahia de 18 jogos só perdeu um? Não, eu lembro as avessas, quando dos últimos 18 só ganhou um, com o Renato Paiva. Que o Bahia ficou mantendo aí, que o pessoal ficava defendendo e quando reclamar Renato Paiva. Bom, vamos lá. Voltando. Dito isso, o que é que o Bahia tem demonstrado com o Rogério Ceni nesses 3 jogos fora de casa? Porque o Bahia fez 5 jogos na Série A. O único jogo que o torcedor do Bahia pode olhar assim e dizer assim: poxa, perdemos pontos, foi contra o Vitória. Porque jogou melhor, é um time melhor, mas você ameniza os pontos perdidos por se tratar de um clássico. Sim. Fora isso, mediu forças com o Fluminense, que os dois estão tete a tete no campeonato. E, velho, venceu fora de casa 3 times grandes, mas que hoje jogam futebol abaixo do Bahia. Isso. Pegou o Corinthians e venceu, pegou o Vasco e venceu, pegou o Inter e venceu. E o que era a principal crítica
e talvez única grande crítica ao time de Rogério Ceni na temporada passada, o desempenho, atitude, performance longe de Salvador. A atitude, então, o nível de concentração, Ave Maria, mudou da água pro vinho. Só que o pessoal se acostumou a ver um Bahia que pega a bola, controla o jogo e tem posse, e controla, e troca passes, e aí joga bonito, e acelera jogo. Isso não vai ser toda hora. O que o Bahia precisava no ano passado ter, e que tá tendo esse ano, é um nível de competitividade para ganhar jogando feio. Porque o torcedor hoje vai olhar e dizer assim, eu não tô nem aí. Fora de casa, eu preciso de ponto. É isso aí mesmo. Eu deixo pra jogar bonito dentro de casa. Quando eu conseguir jogar bonito fora, beleza, vai acontecer. Ninguém tá dizendo que o Bahia fora de casa tem que jogar... Lembra do Bahia de Guto Ferreira? Dentro de casa, um absurdo. Fora, vamos jogar... Medroso. Não é isso. Mas o Bahia jogou contra Corinthians, contra Vasco e contra Inter, da maneira como o jogo se apresentou pra ele. Contra o Internacional, a partir do momento que o Bahia encaixou a marcação, jogou feio. Poderia ter dado umas estocadas mais à frente, encaixado melhor, faltou construção porque ofensiva. Você pode jogar sem a bola e ser um time que tem uma saída, uma transição, um plano para atacar. Exatamente. E faltou o Bahia contra o Inter ontem, mais transpirou do que jogou. Mas tá valendo. Porque a partir do momento em que o Bahia conseguiu ter o resultado e a vantagem do jogo, o que é que o Bahia preservou? O resultado. E aí entra o ponto. Quando foi que o Bahia abriu o placar? 23 do primeiro tempo. Você pode credenciar a incompetência do Bahia com a bola, a postura do Bahia com a bola. Sim. E pode credenciar ao instinto de sobrevivência e defesa do placar. Meu irmão, você tá com 1-0 lá na frente, você nunca ganhou lá. Ó, é bonitinho aqui, ó, é feio, mas é meio. Pressionado, na zona de rebaixamento. 5 jogos sem vencer, agora 6. Você pode colocar no colo do adversário, e aí você vai jogar, abrir os dentes, tanto que um susto que o Bahia tomou no primeiro tempo foi contra-ataque. Sim. Porque depois que o Bahia encaixou, depois que o Bahia encaixou, teve a bola que Kiki tentou fazer uma presepada na direita, a bola foi parar na direita do Inter com o Carboneiro, e aí ele cruzou e Juba precisou antecipar, porque ele foi para 1 contra 1. E teve uma que foi a Ademir que fez a falta, também foi contra-ataque. Teve lance que o Inter perdeu dentro da pequena área com o Alejandro e outra. Aí já foi no segundo tempo, quando as gravatas começaram a aparecer. O time tava cansado de correr atrás da bola e você fugir das suas principais características é diferente, é difícil. E vale chamar a atenção, o menino lá, o Esteban Kundi, que estava substituindo o Pesolano, estava suspenso. Ele tirou o Paulinho e botou o Bruno Henrique. E ele tirou... Tem um chute desse Bruno Henrique também que passou raspando assim na Bruno esquerda. Henrique foi outro sabor, porque Bruno Henrique pisou na área. Ele só tá velho, mas ele é bom jogador, sempre foi. E tirou o menino volante Ronaldo para colocar Alejandro. Ele pesou a área e botou um volante que pisa na área mesmo. Aí o Bahia passou a tomar finalização. Mas deixa eu dizer um negócio. Foi a hora que não sei se o pessoal tá ligado, mas vamos lá. Futebol na Série A é isso aí. Claro. Você tem que aceitar que você vai tomar pressão também. Você não vai controlar todo o jogo, não. Deixa eu dizer um negócio. O Gui, Vitória e Flamengo aqui. O Flamengo é 1000 vezes melhor que o Vitória. E o Flamengo da agora, quando enfrentou o Vitória, era um time que não estava fisicamente tão bem como está agora. Porque esse time do Flamengo, quando fisicamente ficar na ponta dos cascos, um abraço. Mas o Vitória, com toda a sua limitação, no segundo tempo aqui no Barradão, fez o que com o Flamengo? Botou contra as cordas, né? Foi complicado o Flamengo buscar o resultado. Mas é isso aí que você falou, cara. Eu acho que tem que buscar entendimento fora de casa. Você tem que voltar de lá com os 3 pontos, não interessa como. Muda suas características. Acho que faltou um pouco isso pro Bahia na temporada passada. Na verdade, faltou competir, né? Fora de casa o Bahia não competia. Acho que mudou esse entendimento para esse ano. O jogo de ontem foi muito reflexo disso. Fez um gol cedo, né? Aos 20, 25 do primeiro tempo. E soube entender que as características de jogar fora de casa não podem ser as mesmas jogando dentro de casa. Interessa mesmo é pontuar. Como você vai voltar com esses 3 pontos, pra mim, pouco importa. Como você vai e voltar, foi o que o Flamengo fez no Barradão e o que o Bahia fez ontem no Beira-Rio. Acho que é assim que se ganha o campeonato e se conquista as posições de cima, jogando da maneira que tem que jogar para buscar os pontos. E se tem um time que faz isso, por exemplo, e tem sucesso, tem o exemplo do Palmeiras, que até em casa, exatamente, às vezes faz isso. Ele A partida de ontem foi um exemplo disso, né? Acho jogo que... Mirassol. Ah, tá. Isso, Gui. Exatamente. Ontem contra o Mirassol, o Palmeiras mesmo foi pras cordas. O jogo foi em casa. Então, Série A, você vai tomar a finalização. E outra, lembra que eu falei aqui? O Inter, quando começou a rodada, era o segundo time que mais finalizou no campeonato. Atrás apenas do Vasco. Finaliza mal, que tinha 3 gols apenas e continuou 3 gols. Mas finaliza, ou seja, cria. É um time que tem Alan Patrick, tem Carboneiro, que tem Borré. Não é uma equipe... E ontem, a escalação do Inter, o menino tirou o Vitinho e colocou o Matheus Bahia, adiantou o Bernabé para ser o ponto esquerda. Dobrou a lateral. E jogou o Carboneiro para a direita. Ou seja, foi um jogo que o Bahia teve que enfrentar situações de um Inter desesperado. E aí o lance do gol do Bahia, que está no Instagram do próprio Bahia,
A jogada de Eric é... Não, tá de boa. A jogada de Eric é sensacional. A imagem tá sobrepondo, perfeito, Wallace. E aí eu vou dizer um negócio sobre o William José. Já falei diversas vezes no ano passado e vou continuar dizendo esse ano. Eu acho que ele tá errado em dizer que ele não merece as críticas pelos pênaltis perdidos. É algo que é fato. O William José não pode cobrar pênalti mais no Bahia. O aproveitamento dele não é bom. Isso é um fato. Agora, o que ele entrega com a camisa do Bahia, em termos de números, em termos de gols, fazem com que as críticas que cheguem a ele por conta dos pênaltis perdidos serem exageradas. O William José é um bom atacante. O William José não é mais aquele atacante de velocidade, é um jogador mais de dentro da área, que tem recursos técnicos, Cássio. Mas tem torcedor do Bahia que diz assim, não quero mais o William José, e o cara continua mais fazendo gol. E o cara continua entregando resultado positivo e números positivos no Bahia. Então, eu acho que o tom da crítica, ela tem que ser feita de acordo com os erros dele. Pênaltis perdidos, talvez às vezes a falta de uma participação mais ativa em algumas jogadas, mas em termos de números... os números de José são bons. Ontem, inclusive, foi o terceiro jogo seguido que ele marcou contra o Inter. Eu não sei se aí meu querido Pedro Queiroz desse Bahia Números, que ele marcou contra o Inter de pênalti aqui na Fonte Nova 1-0, que ele perdeu o pênalti, fez no rebote, né? Foram 2 finalizações. Ele marcou contra o Inter lá no 2-2, teve uma passe para trás, acho que de Ademir, ele bate cruzado, e ontem ele marcou de novo. O William José tem alguns aspectos para falar. Primeiro, de fato, o tom ele precisa ser moderado, mas o William José precisa entender onde ele está. Se você joga no time de alta performance, popular, de pressão, e você perde pênalti no clássico, é claro que você não vai ouvir, meu irmão, só ouvir. É claro. Aí ok, concordo. E não só o fato de perder pênalti no clássico, os pênaltis que ele... Porque foi uma sequência. Uma somatória, né? Porque Robigol perdeu pênalti no clássico, o Bahia perdeu, de brasileiro, mas Robigol fazia gol de pênalti à torta e à direita. Aí na hora que perdeu, você valoriza mais o lance especial. Agora o William José, ele faz... talvez um beicinho ali no... E eu achei ótimo, porque eu falei isso na rádio ao vivo, antes de ouvir a coletiva de Rogério. E depois, quando o Rogério fala, o Rogério, com toda a educação dele, e não tinha ouvido qual foi o discurso de William José, ele fala, rapaz, é normal você joga em time de pressão, quando você faz gol, você vira o melhor do mundo, quando você perde, você vira o jogador que tem que sair, você ouve crítica. Eu acho que, se não houve, e não tem que acontecer, violência, ameaça, qualquer tipo de manifestação preconceituosa ou agressiva em relação a ele. É um crime, né, na crítica. Pô, agora você falar que ele tem que sair, que ele não pode bater pênalti. E você quer ver uma coisa que fez uma diferença absurda? A movimentação dele, ruim, lenta, tira muitas vezes a oportunidade do Bahia construir jogada. Outra coisa que Borré mais fez foi sair da sua posição de centroavante e buscar a bola no meio e começar a jogada pro Inter. O William José não tem nem essa condição de fazer isso. Mas não é ele. Eu sei. Só que aí, ele tá exposto quando isso acontece. Sim. Porque se o seu time não tem uma solução para isso, você vê o centroavante do time adversário fazer. Você vê Del fazer. Del sofreu umas 2, 3 faltas ali que segurou o jogo porque ele foi se antecipar e ajudar a construir da construção. E você tira o zagueiro de trás. Quem faz perseguição, vai junto. Aí é que eu vou lançar aqui a pergunta, que é para dar um molho na discussão sobre o Bahia, para a enquete também rolar, minha querida Maiane, e que foi a discussão no grupo de WhatsApp hoje, meu querido Amarildo, um abraço para você, que é o seguinte: quem que atingiu o teto, Rogério Ceni ou o elenco do Bahia? Um bom questionamento. Um bom questionamento. Michel ontem veio do banco, não ajudou em nada. Sanabria, já falei de novo, excelente, recebe a bola, domina bonito, você acha que esse cara vai parar dentro do gol. Não toma decisão boa, velho. Pois é. Ademir entrou mal de novo, apesar de ter conseguido a única escapada do Bahia no segundo tempo. Mas ele decidiu mal. O passe pro menino foi curto, aí o zagueiro do Inter cortou. Então, assim, é difícil você fazer o time render dessa forma. Porque você, de novo, o Bahia fez trocas e as trocas derrubaram a performance do Bahia. De novo. Então, Rogério... Eu acho que o problema maior do Bahia é mais de peça que o Rogério tem à disposição para elevar o nível do time do que propriamente dele. Por que o Rogério está demonstrando agora com isso? Eu tô tendo que botar Acevedo na direita. Eric, que talvez não fosse para ser um primeiro homem, mas se descobriu ele como um primeiro homem. Caio Alexandre fazendo a vaga, a função de Everton Ribeiro, né? E por aí vai. Então eu acho que dentro desse elenco, que Rogério tá lá para isso, buscar soluções quando as soluções que em tese ele tem no primeiro momento não funcionam como esperado. E a gente precisa reconhecer isso, assim. E outra, aí tá falando, Rogério bateu no teto, certo?
Ano passado, o que é que a gente tá falando aqui? A característica do Bahia era outra. É o mesmo técnico, com praticamente o mesmo time. E ele conseguiu fazer o time jogar completamente diferente fora de casa. Gente, o Bahia fez gol em todos os jogos que enfrentou um time de Série A esse ano na temporada. O Bahia já enfrentou o Vitória no Barradão, o Corinthians na Vila, o Vasco em São Januário, o Inter no Beira-Rio e ganhou todos esses jogos. Ainda teve o Fluminense em casa. E enfrentou o Fluminense em casa e enfrentou o Bavis e também em casa. Inclusive saindo perdendo nos dois. Então, velho, eu acho que a gente pode criticar decisões que o Rogério toma, criticar a forma que o Bahia se comporta em decisões, porque o primeiro tempo do Bavi da final do Campeonato Baiano foi uma vergonha, mas afirmar que está no teto é muito difícil, porque o que a gente está vendo é o Rogério se reinventando. E na coletiva, não é mais? A gente tem aqui o corte, ele fala que o time jogou mal. Ainda tem isso, tá? Ainda tem esse reconhecimento. Porque nesse momento que o cara ganha 3 jogos seguidos fora de casa, quebra uma escrita histórica e é a cara dele diz assim, o Bahia nunca tinha vencido aqui, né? Do Inter, ele faz isso, né? Não, Rogério na pergunta coletiva, retórica. deixa eu dizer um negócio. Rogério, eu e Cássio, a gente já falou sobre isso aqui há muito tempo, tá? A gente tá ligado que tem gente lá no Bahia que tá ouvindo a gente, que tá curtindo aqui o Bahia Futebol Clube, obrigado, mas é o seguinte, Rogério, quando você na coletiva faz assim... Não, porque eu não sei se eu tô certo, né? Não sei se eu tô enganado, você me corrige se eu tiver. Eu sei que ele tá sabendo tudo e quase salteado. Ele sabe. Quando ele já fala estudou, assim, já sabe. Não, isso. Não, deixa eu fazer aqui, né? A gente sabe que você sabe, tá? É isso aí, não cola mais com a gente, não. Então, até esse mesmo reconhecimento dele, Cássio, quando ele é franco, é importante. Importante ele dizer que o time não jogou bem. A gente vai ouvir aí agora, a galera vai colocar em ponto de bala o trecho que ele fala disso, que o time não performou e ele tá incomodado, tá buscando equilíbrio. Agora ele não pode deixar de pontuar. E de reconhecer a importância de você agir da forma que o Bahia agiu contra o Inter. De se defender. A linha defensiva do Bahia foi muito bem. Acevedo, Ronaldo, Gabriel Xavier, Mingo e Juba se comportaram muito bem. Eric se comportou muito bem. Quando a gente for fazer aqui a tier list dos desempenhos individuais, vai ser na pegada, Pedro, que você falou. Os jogadores de frente vão estar mais no meio. Agora os jogadores de defesa vão estar nas cabeças das performances. Porque o Bahia se comportou bem defensivamente. E, velho, Muricy que falava isso, né? Um bom ataque ganha jogo, uma boa defesa ganha campeonato. Então você precisa ter um sistema defensivo consistente. E o Bahia hoje tem a melhor defesa do campeonato, junto com o São Paulo, que lidera o campeonato. Então, a gente tem aqui uma coerência. Quando o comportamento coletivo é ruim, credenciamos ao técnico. Quando é bom, credenciamos ao técnico. O que está acontecendo com o Bahia não é fruto de nenhum desempenho extraordinário de um atleta. É uma construção coletiva. Vamos ver a declaração do Rogério na coletiva no Beira-Rio, após a vitória contra o Inter por 1-0. Eu acho que não foi um grande jogo. Acho que o jogo foi relativamente fraco, na minha opinião, tecnicamente falando, né? Mas é um time que tem competido bastante e tem dado resultado nos jogos fora de casa, contra Corinthians, Santos e Corinthians, Vasco e hoje o Inter, né? Claro que nós gostaríamos de jogar, até em determinados momentos a gente conseguiu pôr a bola no chão e criar algumas chances, tanto que a jogada do gol é uma jogada de troca de passe, com infiltração do Eric vindo por trás e cruzando essa bola. Não sei, acho que alguém passa no meio das pernas do jogador do Inter ali, no centro de chegar no William José. Mas assim, criamos pouco perto do que normalmente a gente cria. Mas é um time que tem competido bastante, se postado bem em linha defensiva, teve as oportunidades dos contra-ataques, principalmente depois da entrada do Ademir. O Caio deixou 2 vezes ele ali na cara do gol para fazer o cruzamento, uma para o Del, se não me engano, outra que o Sanabria chegou um pouquinho atrasado. Tivemos as nossas arrancadas no final, nos fechamos bem para marcar. Gostaríamos de ter tentado finalizar o jogo antes, mas não fizemos tecnicamente um jogo tão bom para que pudesse fazer o 2-0. E aí ele tem ele inclusive falou outras vezes sobre a necessidade. Henry, você também conhece o trabalho do Rogério de perto, e aqui tem o brother que o Carlos falou. O Gui tá querendo falar, levanta a mão, Gui! O Rogério reconhecendo aí a performance do time que foi tecnicamente abaixo, mas ninguém pode desconsiderar 3 vitórias fora de casa seguidas na Série A. É um desempenho considerável, né? Uma performance muito boa desse início de campeonato. Não, na hora que eu fui falar, foi realmente na hora que o Pedro falou, não sei se ele dá esse miguezinho dele aí, mas aqui ele fazia isso também quando estava no Flamengo. E nessa discussão, cara, eu acho que ele tá conseguindo se reinventar sim, justamente pelas partidas e pelo desempenho fora de casa. Ele
acho que tem um pouco do ranço também da torcida com ele, da implicância. Por exemplo, Acevedo, quando ele bota na lateral direita, falam que ele é o Pardal. Aí o cara, assim, tem coisas que eu acho que já tá entranhada a crítica do torcedor, não adianta ficar também achando que a culpa é só do treinador. Eu acredito que o Rogério é um bom treinador, as críticas às vezes vêm um pouco pesadas na mão dele, e os jogadores têm que dar resposta também. Ele não faz escolhas ruins quando faz as trocas. Ele não é um treinador que inventa muito de improvisar jogador, faz quando é necessário. Então tem jogadores que precisam dar resposta também. Eu não acredito que esse elenco chegou no teto, mas já mostrou, tá no limite também do que pode produzir. O Bahia precisa reforçar um pouco seu elenco, mas a gente tem que lembrar também que ele está na frente de elencos muito mais caros aí do campeonato. Está performando melhor. Ele está na frente de elencos com a folha muito maior. O Bahia não é mais aquele time coitadinho com a folha baixinha, mas é um time que hoje está na frente de times com a folha maior. E a realidade hoje do Bahia é diferente. Então o torcedor tem que entender também que o Rogério é um bom treinador e as escolhas que ele faz são boas, mas os jogadores têm que dar resposta dentro de campo também. Valdir Silva dizendo que qualquer técnico faria melhor que Rogério Ceni, não tenho dúvidas. É desmerecer o grande trabalho que o Rogério faz com o Bahia desde 2023. Você quer uma estatística? Mai, pega esse print que eu lhe mandei aí, que eu vou colocar aqui. Salvou o Bahia de uma queda, colocou o Bahia na Libertadores no primeiro ano de trabalho dele, né? À frente do Bahia de fato. Colocou de novo na Libertadores no segundo ano. Aí eu vou aproveitar, Cássio, esse intervalozinho, dizer algo para a torcida do Bahia e do Vitória. E para o torcedor de um modo geral. Quando o seu time ganhar, você só tem uma função a fazer: comemorar. Desfrute, Moreno. Desfrute, aproveite, comemore, extravase. Velho, eu recebi tanta mensagem de gente dizendo: Pedro Vitória ganhou mais, Pedro Bahia ganhou mais. Pera aí, pra que mais nesse momento? Sabe quando é que a gente vai falar do mais? Aqui, na hora do trabalho, na hora de analisar. Mas na hora de comemorar, bicho, de celebrar, o jogo acabou de terminar, seu time venceu, vá comemorar. Vai comemorar, pô. Rapaz, eu não sei que sentimento clientelista é esse que a gente tá vendo, de que se eu não, minha expectativa não for totalmente preenchida, não prestou? Eu vou lhe dar exemplo recente. Às vésperas da final dos campeonatos estaduais, que você estava na mudança, a gente teve, Pedro, torcedores, e a Luísa Galvão trouxe isso aqui, já a gente vai ler esse negócio do Rogério Ceni, torcedores que avaliando que seria interessante, por um lado, se o Bahia perdesse o título, porque isso poderia provocar a demissão de Rogério Ceni. Como teve torcedor do Cruzeiro que preferia antes que o Atlético ganhasse o Hepta pra ver se Tite cai. E o que eu falei foi o seguinte, falei, meu querido Tite, não vai faltar oportunidade pra demitir ele. Aí, o que aconteceu? Deu uma semana do título, ele caiu. O Tite estava demitido, só faltava a hora. A gente sabia disso. Como o Vojvoda não vai durar. Mas comemore, velho, foi campeão. É claro, mas tô dizendo que o torcedor, ele tá com a relação errada pro futebol. Ele tá vivendo o futebol errado. Pois é. Quem pensa assim tá vendo o futebol errado. Valdir tá dizendo, eu sou maluco, kkkk, o tempo dirá. Aí quando o Rogério sair, vai dizer, tá vendo aí que eu falei? Ô, Valdir, comemore, meu irmão. Pelo amor de Deus, fique feliz com... Vem cá, Valdir. Você em algum momento viu o Bahia ser esse Bahia da agora aí? Mas de topo de tabela de Série A, puxa de Libertadores. Aqui, a estatística, por favor, pode jogar. Pois pega essa estatística aí, velho. Mais triunfos contra o G12, o propalado G12 do Brasileirão, desde a estreia de Rogério Ceni no Bahia. Palmeiras, Flamengo e quem é que tem terceiro? Pois é, velho. O Bahia com Rogério Ceni só não ganhou mais dos times do G12. Quais são os G12? Os 4 grandes do Rio: Botafogo, Fluminense, Vasco, Flamengo, São Paulo, Santos, Corinthians, Palmeiras e São Paulo, Inter, Grêmio, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Contra esses times, o Bahia só não ganhou mais desses times do que Flamengo, que eu preciso apresentar não, né? Palmeiras eu preciso apresentar não, né? E desses 5 aí, 3 foram campeões brasileiros, ou seja, naturalmente venceriam mais. Ei, eu quero dizer mais. Campeão brasileiro atual, campeão brasileiro há 2 anos, campeão brasileiro há 3 anos, campeão da Libertadores 23, campeão da Libertadores 24, campeão da Libertadores 25, campeão da Libertadores 21. O Bahia tá de penetra. Pois é. Nessa festa. Então, a gente pode e deve criticar. Rogério Ceni tem motivos para serem criticados. As posturas do Bahia em decisões são risíveis e irritantes. Isso precisa mudar. E até o primeiro tempo do Bavi estava sendo assim, didático. Mas a gente precisa também olhar de maneira mais ampla o trabalho.
Dizer que Rogério não bateu no teto, não podemos afirmar isso. Claro que não. Dizer que Rogério não tem variação ou não evolui, não podemos afirmar. A gente está vendo que o Bahia está mudando. Ele está tendo dificuldade de voltar ao Bahia estético do ano passado. Ó, rapidinho. Tem um superchat aí do Israel Souza. Não, a gente vai ler superchat agora, mas começa com esse do Israel Souza. Porque aí já, talvez Valdir fique mais feliz. Israel Souza. E a enquete está rolando, tá? Sobre quem atingiu o teto, Rogério ou o time. É esse, Pedrão? É isso aí. Hashtag Volta Paiva. Pronto. Com o Renato, vou repetir Boa, aqui a Israel. estatística. Com o Rogério Ceni atualmente, o Bahia, em 18 jogos, perdeu um. Um maldito jogo que foi lá decisivo para eliminação da Libertadores. Mas o Bahia perdeu um. Com o Renato Paiva, em determinado momento da temporada, de 18, o Bahia tinha vencido um. Pois é. Vencido um. Então, meu irmão, isso que está acontecendo com o Bahia é especial. E eu vou lá trazer outra estatística. Não é nem estatística, é constatação. Quem foi o lateral esquerdo do Internacional ontem? Matheus Bahia. Quem foi o volante titular? Ronaldo. Quem é que não pôde jogar porque o Inter teria que pagar 1 milhão? Kaique. Ninguém estaria no Bahia hoje. Ei, inverteu, né? É. Era o Bahia que tinha essas bolachas quebradas, entre aspas. Exatamente. Tinham 3 ex-Bahia que poderiam estar em campo ontem, 2 estiveram e 1 não. Nenhum dos 3, 2 deles, inclusive, o Bahia passou pro Inter porque não tinha interesse em ficar. E o outro foi volante do Bahia em 2020. 19 e 20. E não é mais. E não é que ele... Vou dar um exemplo do Ranieri, que Ranieri passou em 21 e hoje seria muito importante, seria útil no Bahia o Ranieri, do Corinthians, já apesar de ter sido do Bahia 21. Não é o caso do Ronaldo. Ronaldo não é um jogador que você olha assim, pô, eu quero esse cara no Bahia. Com, né, todo respeito à carreira dele, mas você olha e diz assim, pô, não é mais o patamar do Bahia. Então, velho, se nesses detalhes a gente não... Pô, deleitar um pouquinho, dar uma despressurizada, dizer, caramba, relaxa, bicho, aproveita. se eu ganhei do porra. Internacional lá, 3 jogos seguidos fora de casa ganhando, eu não vou tirar alguma coisa pra relaxar, pra celebrar, pra degustar do momento? Tá tudo Olhar errado. a tabela, ver o time com aproveitamento de vice-líder? Aí eu tô vivendo errado o futebol. Vamos com as notas, Cássio Cardoso. Bora pro tia De bicho. Bahia e do jogo do Bahia e Inter, né? Com os atletas do Bahia, meu querido Alas. Porque ainda tem isso, velho. Aqui, ó. Bahia quebra escrita histórica. Vocês nunca tinham vencido lá, velho. Lucas Santos, é isso. Rogério só foi bom como goleiro, como técnico, é sabor Pepe Guardiola. Parem com isso. Ai, ai. Ô, meu pai. Lucas Santos, mediocridade E a galera- de pensar assim. Não vou concordar com você, não, Lucas. Me perdoe. Vamos discordar. Total de 4 jogadores. Cássio, faltou o Juninho zagueiro. O Juninho zagueiro tava no banco de fato. Não, é verdade. Cássio, lembre-se, hoje o Bahia é Bahia City. Se fosse o Bahia Associação, eu estaria muito feliz. É pouco. Fortaleza fez isso sem SAF. Ok, eu acho que o timing, o timing do. Já expliquei isso aqui sobre a questão de onde o Bahia estava, né? A distância para onde o Bahia quer chegar, que é muito maior de onde o Botafogo estava, por exemplo, onde o Botafogo chegou em 24. Mas vamos lá, Ronaldo. Geladinho. Apareceu em 2 ou 3 lances. Ah, agora tem aqui, ó. Matou a sede. Atualizou no do Vitória, não tava, ok. Agora. Agora- Foi isso que o Fabrício estava falando. Boa, Fabrício, agora. Foi. Quem te choca e não foi pra mesa. Aí, ó, aumentamos aí o nosso nível de cornetagem. Mais Pronto. espaço. Agora a gente dividiu por 6, vai ficar mais difícil ainda fazer a... Eu acho que Ronaldo matou a sede. Não. Defesa primeiro tempo. Né, teve uma defesa do De primeiro tempo dele, Bernabé, é que sai verdade. na cara Não, do boa. gol, ele sai abafando. Só por essa aí já valia. E jogou bem com os pés. Que ele evoluiu bastante. Foi. Não, justo. Acevedo. Opa! Você vai botar Acevedo lá em cima? Eu preciso saber... Vamos dividir aqui. 10 por 6. Começou o analítico. Claro. 10 dividido por 6. Cássio, se fosse nota de número, tava número aí. A gente quer confusão. 0, 12, 4, 6, 8, 10, Cássio. 0, 2, 4, 6, 8. 10. Azevedo foi 9. Geladinha. Geladinho. Não é canela de pedreiro não, né?
É porque o Canelo Pedreiro, pelo que eu entendi, é tipo aquele 10 da bola de prata. Né? É o supra-sumo. É uma parada... Isso. Fez 3 goles, salvou 2 em cima da linha. Isso. E eu vou colocar... É porque, por exemplo... Gabriel Xavier. Eu vou colocar a Gabriel Xavier geladinha. Geladinha. O voto é seu. A questão é... Isso não fica um pouco injusto com a Acevedo? Demais. Por isso que Gabriel poderia ser matou a sede. Exatamente. Pô, eu acho que o sistema defensivo do Bahia todo foi muito bem, até Mingo, velho. Ó, Fabrício, Tá peraí, rapidinho. Mas, não, Canela de pedreiro, Não, geladinha. Aí aqui tinha que ser, desceu redondo lá, ilíssimo. Matou a sede, veio escumando e quente choca. Não, porque eu não fui pra mesa, é tipo... Não Sem foi pra nota. mesa, é sem nota. Pronto, bota mais um. Não, tá bom, não vou criticar. Baixa aí, matou a sede, Gabriel Xavier. Pronto. Mingo, matou a sede. Foram bem. É porque depois de matou a sede, veio escumando. Pois é um nível muito grande. Juba. Matou a sede. Jean. Jean Lucas matou a sede também. Foi um jogo ruim dele, não. Ele só cansou depois. Eric. Geladíssima. Geladíssima. Nestor. Escumando. Kik. Escumando. William Joseph. Matou a sede só por causa do gol. Eric Flea. Escumando. Michel Araújo. Quente choca. Vixe. Um horror quando entrou. Little Smokes. Escumando. É cara Alexandre mesmo. Matou a sede. Não entrou mal, não. Ele ajudou. Del. Matou a sede. Sanabria. Escumando. Eu acho legal quando o Cássio escolhe qualquer jogador que vai pra esse atributo, que é ver escumando. 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 No gerúnio. Pra matar o pobre do gerúndio. O gerúnio. Gerúnio, O pessoal tá retado, a galera queria ver quente choca. Cássio é juiz de ginástica olímpica. O que é isso, gente? Rogério Ceni, geladinha. Sugiro inverter as cores do gráfico. Assina esse Sim. acordo. Assina esse acordo. Está assinado.